É, galera, Bolsonaro avisou. Olha isso aqui. Aí, aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os Tá impressionado? aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras. Os ladrões do INSS roubaram as contas de moradores de zonas rurais com dificuldade de locomoção. Vocês botarem um pinguço Fraude no INSS. Quem diria? para dirigir o Brasil, Mensalão, cara, sem qualquer petrolão. responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. A questão é que roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, Governo roubar do dinheiro Lula, de velhinho, só é um corrupção. negócio que pega e muito. Vocês acham que vai dar Escuta isso aí, certo? Esse regime dele só dá. Vocês acham que vai dar certo? Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. Compare e veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado na sua, no seu seio. Ele não diz quem vai ser. Tá na cara que o Zé Dirceu Atrás dele, galera. Gleisi Hoffmann na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia, vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo. Bolsonaro Nem a pipoca avisou, da piscina fez aqui do até lado. uma lei. E dos Correios, tem um desconto extra enorme até 2030, atrás deles, que galera. vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. Está acontecendo desde 2016. E em 2019, no governo do presidente Bolsonaro, ele criou uma MP 871, exatamente para fazer toda a investigação Bolsonaro em avisou, cima de quem fez estava até uma tirando lei. do povo dentro do INSS. A MP foi para fazer essa Vamos atrás deles, vigilância, para galera. evitar roubo dentro do INSS. O presidente Bolsonaro já estava atento a isso. Ocorre que, em 2022, a esquerda votou favorável para derrubar a MP e derrubaram em 22. O detalhe é que em 23 e 24, mais de 50% de todo o roubo foi nesse período. É tanto que, em 2023, esse valor subiu para quase 2 bilhões de reais. E em 24, foi para quase 3 bilhões de reais. Só nesses 2 anos, chegou perto de 5 bilhões de reais. Portanto, a maioria dos roubos ocorreram em 23 e 24. Doentes acamados, cadeirantes, roubaram pessoas com deficiência, roubaram indígenas, roubaram analfabetos. Portanto, gente que não tinha como entrar no aplicativo Meu INSS para descobrir que tinha lá desconto que estava sendo roubado. Não pouparam ninguém. Essa foi a notícia do dia de ontem, revelada pela Polícia Federal. Essa foi a notícia sobre a quadrilha que tinha entre os integrantes pessoas que ocupavam postos de confiança, postos chaves, no Ministério de Carlos Lupe. O escândalo que estourou na semana passada, segundo os investigadores, começou em 2019, atravessou todo o governo Bolsonaro, mas ganhou corpo mesmo no governo Lula. Você pega o desvio estimado, 6,3 bilhões de reais, 4 desviados na gestão de Carlos Lupe. Só que essa é a realidade, e essa é a realidade, não apareceu no pronunciamento do presidente Lula, feito em cadeia de rádio e TV para marcar o 1º de maio. No pronunciamento do presidente, o governo dele não tem culpa no cartório. O governo dele é que desmontou o esquema criminoso, como se do Palácio do Planalto tivesse partido uma chamada para a Polícia Federal, para a Controladoria Geral da União, determinando a investigação. Isso poderia ter acontecido se Carlos Lupe tivesse levado a sério os alertas que ele recebeu assim que assumiu o Ministério da Previdência. Ou seja, ele teve a oportunidade, mas ele não fez nada. E jogou no colo do presidente um escândalo para administrar. Aliás, um escândalo seguido de outro escândalo, porque tem o assalto, que é um escândalo aos aposentados, e tem o outro escândalo, que é a decisão de Carlos Lupe de não pedir demissão, jogando uma segunda bomba no colo do presidente. Se ele demite o ministro inepto, o governo perde o apoio do PDT. Se ele não demite,
Fica lá um morto-vivo no comando do Ministério da Previdência, alguém que não conseguiu defender os aposentados e pensionistas da ação de marginais. A gente não pode achar que está tudo bem, a gente não pode normalizar as atitudes assim. Lupe sabe que pisou na bola e ele joga pesado apostando na fragilidade política do presidente, o que é uma vergonha. Vamos voltar no tempo. 1993, ministro da Casa Civil do governo Itamar Franco, Henrique Argrives, foi citado numa CPI que investigava desvios no orçamento e não pensou 2 vezes antes de pedir demissão. Saiu em outubro daquele ano. Com um detalhe, o ministro não era um aliado do presidente, como o Lupe é de Lula. Ele era amigo do presidente. Quando a investigação foi concluída, e ele saiu, ficou provado que não tinha nada com a denúncia, aí Argrives reassumiu a Casa Civil em janeiro do ano seguinte. A exemplo do que acontece hoje, o afastamento aconteceu no ano pré-eleitoral. Argrives deixou o cargo porque ele estava preocupado com os efeitos negativos para o governo e para Itamar. O Lupe não parece ter esse compromisso, Já deixou claro que, se quiserem, que o demitam. Começamos detalhando o que já se sabe sobre o papel de servidores do INSS nas fraudes bilionárias descobertas em aposentadorias e pensões. De acordo com as investigações, 13 executivos teriam recebido pelo menos 17 milhões de reais do esquema. Só Virgílio de Oliveira Filho, que foi procurador-geral do INSS e, segundo a PF, atuou para desbloquear descontos indevidos, teria recebido quase 12 milhões. Para o ex-diretor de benefícios André Paulo Fidelis, foram mais de 5 milhões. Ele teria firmado termos de cooperação com entidades que agora caíram na malha da investigação. Aí, aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras. E sobre o ex-diretor de governança, Alexandre Guimarães, recai a suspeita de ter levado mais de 300 mil reais. Lembrando que a cúpula do INSS Bolsonaro foi avisou, afastada pela fez Justiça, até uma lei. atendendo a um pedido dos investigadores. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu tem mais Vamos informações atrás sobre esses dele, personagens. galera. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. A Polícia Federal faz agora a extração de dados dos celulares apreendidos na operação da semana passada. Mas já se sabe que esses servidores que você citou agora há pouco receberam esses valores entre 2022 e 2024. A PF também já descobriu que a cúpula do INSS, afastada na semana passada, tomou medidas práticas para garantir a manutenção dos desvios. E, em troca, segundo a PF, recebeu propina. No relatório, os investigadores afirmam que as funções diretivas dos investigados se encontram diretamente vinculadas à cadeia decisória responsável por conferir guarida à perpetuação dos descontos ilícitos. Tá? E dos Correios, tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles.